Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula aí sobre os nossos projetos aí de automação e robótica, né, para iniciante. Então, hoje nós temos novidade, né? Apesar de que nas aulas anteriores a gente aprendeu bastante sobre os componentes, a gente ainda vai voltar em alguns componentes, mas hoje vai ser realmente a nossa primeira aula que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso famoso Arduino. Bom, aqui na plataforma do Tinkercad é o Arduino que lógico, tem várias, né? Tem componente do Arduino, tem, né? O ATTIM é um tipo de Arduino também, né? É um tipo de microcontrolador que faz a programação bem parecida com o do Arduino, mas o mais comum e o mais utilizado é o nosso Arduino Uno, né? Então a gente vai pegar ele aí. Gente, eu tô achando que tem muita gente usando Tinkercad, viu? Porque a internet está ficando difícil. Mas tá bom, é isso aí. Se estiver usando, aprendendo, é isso que vale. Pessoal, então, o Arduino Uno realmente tem essa cara. Eu ia depois tentar demonstrar para vocês. Deixa num próximo vídeo. Eu vou demonstrar realmente ele aqui ao vivo e a cores, tá? O Arduino ele tem essa mesma carinha do simulado aqui, né, da nossa plataforma Tinkercad, e com todos esses pinos, né? Lógico que a gente vai ter outras versões, Arduino Nano, Arduino Mega com mais portas e por aí vai. Mas a ideia, né, de funcionamento é o mesmo para todos, tá bom? A gente vai utilizar o Arduino Uno, tá? O Arduino, pessoal, o que é o Arduino? O Arduino foi uma plataforma desenvolvida, né, na Itália, para no objetivo, né, do aprendizado, da didática da automação. Porque a automação um tempo atrás era muito difícil o acesso, vamos dizer assim, era só equipamentos industriais, PLCs, né? Só que são produtos, né, vamos dizer assim, muito caros, né? E o Arduino trouxe essa facilidade de trazer produtos de automação com a mesma característica, vamos dizer assim, de funcionamento, a mesma lógica de funcionamento. Às vezes muda só a linguagem, gente, mas o importante, eu sempre falo isso com meus alunos, o importante não o programa que você está utilizando, e sim a lógica, né? Não é a linguagem, né, que você está digitando. O que mais requer de um profissional dentro da área de automação, né, dentro da área de programação de microcontroladores, é a lógica. Lógico que depois de um tempo, com as facilidades aí de manuseio e conhecimento sobre a linguagem, né, que você utiliza, isso facilita também, né? Mas o mais importante realmente é compreender a lógica. Por que disso? Por que daquilo, né? Quando eu posso fazer isso? Se eu posso fazer, né? Então, eu acho interessante que a, a lógica, a gente vive ela o tempo todo, né? Se você acorda cedo, tem gente que tem uma lógica, que tem alguns procedimentos, né? Uns acordam, vai escovar dente, vai no banheiro, né, bebe água, vai tomar café. Existe uma lógica a seguir, né? Lógico que a gente não é um robô, não está ali realmente programado para a gente estar fazendo aquilo, apesar da gente repetir, né? Muitas das vezes a gente tem esse hábito, mas a gente muda também, né? A gente tem essa autonomia de alterar um código, né? Uma ideia de um código. A programação, a diferença é essa. A partir do momento que você colocou instruções, né, ele vai seguir à risca, tá? Lógico, tem certos tipos de situações, né, mas faz parte do código. Você vai definir situações diferentes de iniciar, tal, mas vai estar descrito ali no código. Eu digo que a programação de um microcontrolador é como se fosse uma receita de um alimento, né? Você vai fazer um bolo, você tem uma sequência. Então, por exemplo, o pão também é um exemplo bacana, né? Se você mudar a sequência,
Se você mudar a temperatura do fermento, eu lembro que minha mãe falava isso, né, dona Magali? É, o fermento, muita gente às vezes coloca água quente, né? Eu não lembro muito bem, não, ela vai até me xingar na hora que ela escutar isso aí. Mas existe uma regra, né? Para, como ela diz, para fazer com amor, né? Que às vezes a receita nem sempre vamos dizer assim, não adianta você só ler, né? Você tem que executar fazendo com amor, gostando daquilo que você faz. Então, a programação também tem esses conceitos. E a dica que eu falo assim, tem vezes, gente, eu tenho, muitos sabem, tem a programação da Seed Control, né, que a gente desenvolve aí, mas tem hora que a gente faz tem certos comandos que são básicos que a gente esquece. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu não estou preocupado com a linguagem. O importante é a gente realmente desenvolver a lógica de como funciona, tá? Então, aqui parece brinquedo, parece coisa de criança, gente, mas é um conteúdo muito legal, sabe? Igual, por exemplo, aqui, ó, é, é um conteúdo baseado nisso tudo que eu tô falando, mas aqui, ó, eu tenho o controle da minha casa aqui, ó. Igual, por exemplo, eu tô no porão, no meu laboratório SIG aqui, ó. Laboratório SIG. Aqui tá todos os cômodos da minha casa, artesanato da minha esposa, a cozinha. Então tem gente lá na cozinha, ou se não tem, eu posso chegar daqui e apagar, ó. Aí apaga a cozinha lá. Então eu controlo toda a minha casa baseado num programa, numa lógica que foi criado e gravei dentro de um microcontrolador. Então, isso aqui é um computador, né? Eu explico para os alunos aqui, assim, isso aqui é um computador que vai fazer cálculos matemáticos, mas são cálculos matemáticos que a gente nem tanto visualiza esses cálculos, a gente vai passar uma lógica para ele, tá? Ele vai seguir uma lógica, mas ele não tem tela, apesar que pode chegar a ter uma programação com tela. Mas qual que é a nossa tela quando a gente está programando esse tipo de computador? Porque hoje, se você já passou pela escola, se já aprendeu o início de uma programação, alguma coisa, a gente programa coisas para a tela, para o usuário, né? Aquela pessoa, o usuário do computador, visualizar em tela. Esse cara tem coisa que a gente vai visualizar em tela também, mas a maioria dos projetos dele, com ele, é para controlar os periféricos, as eletrônicas, as luzes, as sirenes, o som, os relés, né? Então ele vai controlar o meio externo através de dispositivos de saída que vai fazer essas funções de ligar motor. Ele vai fazer realmente essa parte. E ele também lê, né? Por isso que a gente fala que ele é como se fosse um teclado. Inclusive são os dispositivos que eu vou comentar daqui a pouco, são os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Por exemplo, vou aproveitar e já comentar sobre isso. O computador normal, PC aí, o notebook, ele tem dispositivos de saída e dispositivos de entrada, né? Por exemplo, o teclado. O teclado é o que? É um dispositivo de entrada. O monitor é um dispositivo de saída. E nisso a gente vai começar a entender a nomenclatura de input e output. E são palavras que a gente não está totalmente fora do nosso vocabulário, não. Por exemplo, a gente pega a televisão. Chegou uma televisão aí, LCD, aí você vai ligar alguns cabos para o seu aparelho lá da Sky, um aparelho de DVD e tal. E a gente vai ler no cabo, na saída dos aparelhos lá, nos bornes, vai estar lá input áudio, output áudio, input vídeo, output vídeo, né? Então o que são isso? São dispositivos, são portas, né, de entrada e de saída, né? Só que cada uma vai estar ali, ou vídeo ou áudio, né? Então aqui também a gente tem dispositivos de entrada, dispositivos de saída, né? Por exemplo, o LED. O LED para vocês é um dispositivo de quê? O que vocês imaginam? Pois é, o LED é um dispositivo de saída, é um output. Ele vai ser ligado numa porta configurada para output. Por quê?
Arduino, a nossa lógica, o nosso computador que vai mandar o sinal para o LED, tá? Agora, por exemplo, um botão, né? Um potenciômetro, que a gente já viu na aula passada, que altera o valor da resistência. Uma outra chave aqui, aquela chave igual eu mostrei no vídeo, que consegue fazer o three-way, né? Que mais? Tem dispositivo que é lógico, a gente pode interpretar ele como entrada e como saída, vai depender de como ele está ligado. Que mais? Um motor, né? Esse motor DC, esse outro motor, né? Um pouco maior aqui. Nós temos os sensores de distância através de ultrassônico, né? Temos LEDs RGB, então tem vários dispositivos, sensor de luminosidade. Então a gente vai começar a separar quem é output, quem é input. Então, por exemplo, aqui, ó, só para a gente simplificar, eu vou colocar, deixa eu só centralizar aqui. Não vai dar para fazer tudo. Vou pegar esses exemplos que eu coloquei na tela, eu vou colocar os meus input aqui do lado direito, do lado esquerdo, e os output aqui do lado melhor. Aqui está maior, vou colocar meus inputs do lado direito, meus outputs do lado esquerdo, tá? Lembrando, o que é um dispositivo input? Um dispositivo input, um dispositivo de entrada, é um dispositivo que vai passar informações do nosso meio, que vai consultar ou uma informação que o ser humano quer passar para a tecnologia, ou um sensor que realmente está fazendo uma análise eletronicamente do ambiente, medindo uma quantidade de temperatura, o gás, a luminosidade, tudo. Ele vai fazer essa consulta, né, do ambiente e vai passar para o dispositivo eletrônico. Então, os nossos dispositivos de input pode ser o sensor ultrassônico, tá? Porque ele vai medir através do som, né? Ele vai medir distâncias e vai passar informação para o Arduino, para o nosso computador. Então eu vou deixar ele aqui do lado direito, não sei se foi isso que eu falei, mas então vou deixar do lado direito aqui os nossos dispositivos de input, de entrada de dados. Que mais? O motor. O motor é um dispositivo ele passa alguma informação para o Arduino? Não, a não ser que tenha um encoder, um medidor de velocidade, alguma coisa, só que são dispositivos acoplados ao motor. Então o nosso motor é um dispositivo de output, é um dispositivo de saída. Aqui, ó, o outro motor, consecutivamente, também é um dispositivo de saída. As chaves aqui, ó, no caso, tanto essa é um dispositivo de entrada, um dispositivo de input, tá? Porque ela vai passar informações que está ligado ou desligado. O push button, que é aquele que só liga ou só desliga quando está pressionado, né? Também é um dispositivo de entrada de informação para o nosso Arduino. O LED, como eu comentei, é um dispositivo output, porque o Arduino vai ligar para ele, e não, a gente não vai pressionar, a gente não vai fazer nada nele para passar informação para o Arduino. Então ele também é um dispositivo output, um dispositivo de saída. O potenciômetro é um dispositivo que vai variar o valor da resistência, né, de acordo com o giro, e vai passar essa informação para o nosso computador, para a nossa central. Então também é um dispositivo de entrada, um dispositivo input. O LED RGB, que é um LED que aceita as 3 cores básicas, né? Ele também é um dispositivo output, porque o Arduino que vai controlar e vai ligar as cores dele. Por final, nesse exemplo que a gente colocou em tela, nós temos o LDR, que é um sensor de luminosidade que varia o valor da resistência de acordo com a acessibilidade de luz. Então, ele também é um dispositivo que vai passar informação para a tecnologia, para o nosso computador, para o nosso Arduino. Então ele é um dispositivo de input. Então aqui, nesses exemplos que a gente citou, nós temos a divisão de input
e de output, tá? Eu acho que ficou bem entendida essa parte. Eu vou tirar aqui os componentes. Então ficou claro, né? Output e input, isso é muito importante na hora que a gente estiver aprendendo a programação aí do Arduino. Bom, o Arduino em si, ele, como a figura que mostra, tá? Ele pode ser alimentado através do cabo USB, tá? Nesse cabo USB, o padrão do cabo USB, a gente tem, normalmente ele é composto por 4 fios internos, tá? Esses fios a gente tem o vermelho e o preto, que é a alimentação que a gente acaba pegando da CPU do computador e alimentando o Arduino. E nós temos mais 2 fios que faz a comunicação TX-RX com a placa. É o meio pelo qual eu vou conseguir transportar toda a programação que eu digitei, né, na minha linguagem para o Arduino através do cabo USB. No tanto que quando a gente ligar ele aqui, ó, quando ele inicializa, ele faz a simulação aqui conectando o cabo, tá? Na prática também a gente pode, depois que passou a programação para o Arduino, né, o seu programa já está rodando aqui, ele não depende mais do computador, da sua lógica lá no computador. O programa já vai estar gravado nesse aí, que é nesse caso desse Arduino, é o Atmega 328, tá? É um microcontrolador, apesar do Arduino muitos falarem que é para didática, tudo, gente, isso aqui é um microcontrolador como qualquer um e é totalmente profissional. A placa Arduino, ela é baseada para a didática, mas se você gravou, tirou o microcontrolador daqui e colocou numa placa que você desenvolveu, foi bem desenvolvida, o projeto fica totalmente profissional, beleza? Então eu posso também alimentar aqui, ó, esse borne, aquele borne a gente chama borne jack, tipo aquele conector de notebook. Então eu posso alimentar o Arduino por aqui. O Arduino tem um regulador de tensão, tá, gente? Que ele trabalha todo com 5 volts. Mas a gente pode alimentar aqui, o pessoal fala 12, mas o que acontece? Aguenta, o 7805 é o regulador de tensão, para regular sempre 5 volts e não deixar o Arduino queimar, ele aguenta tensões, se eu não me engano, até 24 volts. Só que isso, quanto maior a tensão e ele liberando só 5, vai diminuindo a corrente que você vai poder utilizar. Então, se a gente fazer a relação de potência, a gente vai diminuindo a potência. Então, se a gente manter uma tensão um pouco acima realmente do que ele vai fornecer, é a melhor situação. Então, tensões aqui de 9, 7 volts é o ideal para o funcionamento dele aqui, quando alimentado pelo plug jack aqui, que vai passar pelo regulador de tensão que ele tem interno. No caso da porta USB, não tem nem como, né? O próprio computador já forneceu 5 volts, então ele vai estar alimentado aqui direitinho. Perfeito. Agora eu vou só comentar aqui sobre as portas deles, tá? Vou passar uma visão bem geral como a gente identifica e depois a gente vai comentar direitinho cada uma, tá? Aqui, ó, nós temos o pino de reset, nós temos uma saída de 3,3 volts, tá? Aí no caso ele também tem um regulador de 3,3 volts, porque às vezes a gente precisa de algum circuito que a tensão é só para 3,3 volts. Então ele já é uma fontezinha também de sinais aqui que a gente pode utilizar para os protótipos, tá? Nós temos os 5 volts, né? Aqui a saída de 5 volts, beleza? A gente fala saída, mas se você tiver uma fonte que realmente está estabilizada em 5 volts e não estiver utilizando nem o cabo USB e nem aqui o plug, você pode ligar os 5 volts também aqui que ele vai alimentar o circuito e vai funcionar. Mas você tem que ter certeza que essa fonte está estabilizada em 5 volts, beleza? O GND, que é o comum, tá? Depois a gente vai comentar sobre isso. O GND aqui, na verdade, pessoal, aquilo tudo que eu falei nos outros vídeos, que tem que ligar no cabinho preto, é o negativo da pilha, então a gente tem a nomenclatura também de GND. O VIN é a tensão de entrada. É como se fosse esse VIN aqui, é como se fosse essa entrada, o positivo dessa entrada aqui, ó. Então eu posso até jogar 9 volts aqui, 7 volts, que ele vai passar pelo regulador de tensão
e controlar para 5 volts para o microcontrolador e os demais circuitos da placa funcionar, tá? Vou pular os As aqui, que depois eu explico, e vamos entender aqui, pelo menos nesse vídeo, pelo menos como que onde está localizada as portas digitais, tá? Então nós temos as portas digitais aqui de 0 a 13, tá? Sendo que tem algumas que a gente acaba por padrão não utilizando para evitar problemas de comunicação. Por exemplo, eu evito o uso da porta 0 e da porta 1. Elas podem ser usadas como portas digitais no padrão para ligar um LED, tudo, mas eu evito porque esses pinos internamente no microcontrolador ele está fazendo a comunicação com o ORX e o TX aqui da comunicação para passar o programa para ela através do computador. Então, dependendo do caso, pode até acontecer de você correr o risco de queimar essa porta, alguma coisa, e perder a comunicação geral da sua placa. Então, eu evito, eu aconselho a não utilizar o TX e o ORX, a não ser que você saiba realmente o que você está fazendo aqui nessa porta, nessas duas portas, tá? Que mais? Então nós temos da porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até a 13 são portas digitais. Quando eu falo portas digitais, o que significa isso? São portas que funcionam com o sistema parecido do sistema binário. Ela pode ser 1 ou pode ser 0. E isso significa o quê? Que ela pode estar ligada ou pode estar desligada, dependendo da nossa situação, da nossa lógica. Além disso, como elas podem ser ligadas ou podem ser desligadas, elas também podem ser input ou podem ser output, tá? É aquilo que a gente comentou sobre os componentes. Então elas podem ser entrada de dados ou saída de dados, tá? Perfeito. Outra coisa que tem aqui, ó, pelo desenho, que talvez vocês vão me perguntar, é esse sinalzinho, esse tiozinho que elas têm, algumas apresentam na frente de um número. Isso significa que, ó, digital PWM. A gente vai falar sobre isso futuramente, mas são portas que funcionam em modo digital, como entrada e saída, e podem ser configurados para portas no padrão output de saída, mas controladas por um processo chamado PWM, que na verdade a gente vai quase enganar o sistema. A gente vai fazer com que elas ligue e desliga numa frequência tão rápida que ela vai ficar em meio termo. Por exemplo, as portas que não tem esse tio, elas vão ficar em 0 ou em 1, ligado ou desligado em 0 volts ou 5 volts, correto? As portas que tem essa acentuação aqui, que é PWM, pela programação eu posso configurar elas como PWM e falar assim: agora você não vai sair 5 volts mais e nem 0 volts. Ah, professor, mas que sinal que ela sai? Eu vou mandar ela sair com 3, com 2, com 1 volt. Só que isso é só na teoria, tá? Teoricamente ela vai enganar. Ela vai sair com os 5 volts e com o 0, só que numa frequência de alternância ali de 0 e 5 tão rápido que a média de uma leitura da tensão ali vai ficar pela metade ou tantos por cento. Então isso aí a gente vai ver depois. Então ela é utilizada, por exemplo, para controlar a velocidade de um motor, né? Então um motor com 5 volts vai estar na sua rotação máxima, mas se eu mandar 2,5, ele vai estar a metade da rotação, da velocidade. Então a gente acaba utilizando esse recurso do PWM aí, tá? Gente, outra coisa que é importante, só para finalizar a aula de hoje, não, ainda tem que falar das analógicas, tá? A gente tem a porta 13. Na porta 13 nós temos um LED ligado internamente na placa. Então quando a primeira programação a gente vai mandar ligar a porta número 13 e a gente vai ver que esse LED aqui vai acender.
Por que eu gosto de comentar sobre isso e é muito importante? Tem que ter cuidado, que já aconteceu comigo, de eu utilizar a porta 13 também como um input, como entrada de informação de algum tipo de sinal. Só que dependendo do sinal, do componente que você vai colocar ela e ela está configurado como input, como entrada, o LED que está automaticamente ligado a ela pode interferir no funcionamento do seu circuito, beleza? Então tem que ter cuidado com a porta 13 funcionando como input. Por padrão eu acabo deixando ela sempre como output e lembrando que ela vai estar acendendo um LED nativo que está aqui na placa. A não ser que você vai utilizar o CI e configurar em uma outra PCI, né? Sem estar utilizando a placa do Arduino. O botãozinho que tem aqui é para fazer o reset dela, tá? Ela faz um reset, tá? Reinicia. Pessoal, só para concluir aqui, ó, nós temos as portas A0 a A5. São portas, as portas A são as portas analógicas, tá? Elas possuem uma variação de 0 a 5 volts também, só que internamente ela trata o zero como zero mesmo, um número zero, um número inteiro zero, e os 5 volts ela já trata como uma informação de 1023. Então, se eu tiver uma leitura analógica, uma coisa que varia 0, 1, 2, 3, só que isso vai aos poucos, né? 0,8, 1 volt, 1,2, 1,3. Essa variação de tensão, ela consegue fazer a leitura e me entrega, vamos dizer assim, na programação, me entrega para o microcontrolador dados que vão variar de 0 a 1023. Então a gente vai aprender a lidar com esses dados também e fazer uma lógica muito bacana. Lembrando que se eu tiver um projeto que utilizar todas essas portas digitais e não tiver nenhuma porta analógica, eu posso dar sequência, então da 13 a 0 vira 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, teoricamente, eu consigo ter 19 portas digitais quando eu não vou utilizar elas como porta analógica. A gente vai aprender a fazer isso também. Vamos fazer alguns testes e fazer isso funcionar. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu ainda não vou explicar a programação do Arduino, mas foi só para a gente ter uma visão geral do que é o Arduino, dessa miniatura de um computador. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, para quem não conhece, na vida real, esse aqui ainda é grande, tá? Ele é mais ou menos do tamanho da palma da mão, assim, só daquela parte, né, vamos dizer, da almofada da mão, sem os dedos, tá? Um pouquinho menor. Mas existe Arduinos, inclusive, mais potente que esse, do tamanho de uma moeda, de R$1. Então, assim, é um negócio muito bacana, muito gostoso de lidar, de ensinar, de trabalhar. Galera, fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Valeu, um abraço, tchau.